concretizou a compra de Yuri Alberto. Vamos acompanhar o que disse o atacante do Corinthians. Muito feliz de ter assinado aqui com o Corinthians, vou ficar aqui. Também quero agradecer muito a Fiel, né, pelo apoio, pelo carinho que tem me dado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. E vamos junto, tamo junto, Fiel. É nóis. Pô, sonho realizado, né? Mais uma meta minha pessoal aí atingida. Mais um grande sonho. Toda a minha família também, que estão me dando todo o suporte. A todos do Corinthians também, que me ajudaram bastante nesses 4 meses que eu tô aqui. E agora um grande contrato aí até dezembro de 2027. Tá aí o Yuri Alberto, no seu início, primeiros 10, não lembro com exatidão, mas seus primeiros jogos do Corinthians, que ele não conseguia marcar, tinha muito corneteiro falando que ele não ia... Você tem razão. É por isso que eu estranhei quando ele falou assim, me apoiaram desde o primeiro dia. Eu não apoiei desde o primeiro dia, não. Eu esperei fazer gol. Eu e a torcida do Corinthians. Mas depois ele conquistou o coração do Fiel. Sem dúvida, sem dúvida. Olha a nota do Corinthians sobre a permanência dele. A negociação envolveu os atletas Robert e Renan, muito bom zagueiro, hein? Pelo menos jogos que eu vi, eu gostei. Ótimo. E Duqueiroz, excelente meio-campista, na minha opinião. Muito bom. O zagueiro de 19 anos segue para o Zenit já nesta janela de transferência de janeiro. No meio do ano, na janela de verão europeia, o Duqueiroz vai também para o clube russo. O goleiro Ivan, que foi emprestado ao Zenit na negociação inicial para a chegada de Yuri Alberto, retorna ao Corinthians nesse mês de janeiro. E provavelmente um adendo aí. Deve ser reforço do Vasco. Sim. O goleiro Ivan. Já o meio-atacante Gustavo Mantuan segue no Zenit até o fim do contrato de empréstimo no meio de 2023. Na negociação, o Zenit terá o direito de preferência de compra do atacante Pedro, que é um dos destaques das categorias de base do Corinthians. E tem informação também que o Zenit ficaria com valor numa provável futura venda do Gustavo Mantuano, é isso? Não, Ou seja, é muita coisa envolvida aí nessa negociação. Torcedor do Corinthians... Deixou o Corinthians amarrado ali, né? Torcedor do Corinthians está feliz, o Corinthians está feliz, o Zenit está feliz também, será? Eu acho que foi Vale bom. a pena? Vale a pena. Vale a pena é a palavra, porque tem uma pena aí. O meu amigo, meu irmão Vitor Birner, fala, sai barato para o Corinthians, sai barato para o padrão Zenit. Para o Corinthians, barato não é, mas é um investimento que vale a pena. O Yuri Alberto é um jogador raro, fazedor de gol é raro, é caro no mercado, é um jogador jovem. O Corinthians pode ter algum lucro ou reposição, porque também está dando quase os dedos, né? Os anéis já foram. Quer dizer, direito de compra... O Corinthians, na verdade, comprou 50%, né? Dos direitos do Yuri Alberto e os outros 50% ficam com o Zenit. Isso. Então, no caso de uma futura venda, é metade para cada um. O Inter tem 10. O Inter tem 10 aí, né, Caco? Então é 40 o Zenit. Eu achei que o Inter já tinha comprado os 10 do Zenit. Eu acho que no fim todo mundo vai lucrar, porque esse jogador vai continuar rendendo. Vai pegar uma grana aí. É bom para todo mundo. E para o Corinthians, principalmente, porque mais do que a porcentagem, é o direito de ter o jogador em definitivo, por um longo período. É um contrato longo, talvez ele nem cumpra até o fim, se tudo correr bem, ele deve ser negociado no meio do caminho, é assim que a roda gira. Ele é novo, né? O potencial esportivo e de revenda dele é muito grande. O Corinthians, apesar de ter amarrado aí tantas condições, financeiramente pode lucrar muito, porque se ele faz uma boa temporada, né, goleador, chama atenção, ele tem mercado na Europa. Nath, porque é como dizia o Raul Seixas, quem não tem colírio usa óculos escuros. Você não tem dinheiro para comprar à vista, alguma coisa você tem que oferecer. Né? Quem quer rir tem que fazer rir. Eu acho que o Corinthians fez o Zenit rir aí. Conseguiu uma importante negociação. Eu estava dizendo que o Corinthians cede porcentagem de venda do Mantuan, ele cede porcentagem da venda do Ivan também, se acontecer. Isso. Não se sabe ainda se o Ivan será comprado, né, ou emprestado para o Vasco. O Vasco tem interesse no goleiro. Mas, de qualquer maneira, o Corinthians cede porcentagem, essas porcentagens ao Zenit. E aí tem um probleminha para o futuro, né? Qual o problema? A médio e longo prazo. Pensar em alguém para substituir o Cássio em algum momento. Clubes que têm perdido goleiros ídolos, está aí o São Paulo. O Palmeiras passou um pouco mais rapidamente por isso. Mas é bom você já ir preparando alguém. Em tese, o Ivan era esse nome.
um goleiro que foi bem na Foi ponta. contratado, foi para isso. Foi para esse isso. pensamento, né? Aí, de repente, ele sai, então desvestiu um santo ali. Precisa ver o que vai fazer, se dá mão forte para o Carlos Miguel, que é o reserva do Cássio, né? Aí em termos de elenco. Mas claro que compensa, porque você está nem trazendo porque ele já estava, mas está assegurando a presença de um goleador, né? Um goleador de nível internacional. Porque... Um jogador diferente, porque essa posição do Corinthians nos últimos tempos, todo mundo morria de fome lá, né? Ah, a bola não chega, é o Bocelli, de uma certa maneira também o Jô na volta, o Gustavo, que também não tinha repertório para muito mais do que aquilo, tentar uma cabeçada, né? Teve um que era muito cornetado, mas que na hora do vamos ver respondeu. Vamos ver se você lembra. Centroavante? Wagner Love. Wagner Love. Foi ou não foi? Chegou conectado. Esse era diferente. Esse teve uma carreira de respeito, né? E o Alberto é matador, né, Abel? Diga, o Caco acompanhou, desculpa, Natália. É cara... Pode falar, amigo. Acompanhei ele no Internacional e até essa engrenada dele no Inter também levou um certo tempo, né? Tinha o Thiago Galhardo também junto, que fazia muitos gols na época, mas depois o Yuri Alberto atropelou e foi o grande centroavante do Internacional. Ele é um 9 de variação, de área, de muito repertório dentro da área, um grande goleador. E eu vejo na comparação, é um pacotão, né? Claro que algum outro jogador pode lá na frente dar resultado e vai ter essa corneta aí, mas é que o jogador de ataque acaba sendo mais valorizado, é muito mais importante. É raro ter um 9 como o Yuri Alberto. Tem aí o Mantuan, que pode voltar, não sei, essa negociação é tanta engrenagem que, pelo que eu entendi, termina o empréstimo, mas não sei se repassa para alguém, volta, mas pelo que eu vi, o empréstimo até a metade do ano. É um jogador de lado, de extrema, de velocidade, que vinha muito bem. Seria interessante se pudesse não colocar esse jogador no pacote, mas é como o professor falou, não tem dinheiro, tu coloca um ali, outro aqui, vai fazendo um puxado dali, aqui. Nessa engrenagem, o Corinthians fez um grande negócio, porque é um jogador com potencial até futuramente para a seleção, mercado europeu, e vai ganhar dinheiro e ele vai marcar muitos gols. Tem um amigo, a galera participa na hashtag F360, hashtag F360BR. Você pode mandar sua mensagem, opinar, cornetar ou concordar com a gente, né, professor? Sim. Pode concordar também, né? Ah, é bom de vez em quando. É raro, Uma mas vez acontece. ou outra. Fique à vontade para concordar. E tem os amigos também que mandam mensagem aqui direto no Zap, como Fernandinho Barreto, grande rubro-negro lá, amigo meu lá do Rio de Janeiro, mandou uma mensagem dizendo o seguinte: adianta um bom jogador apenas? Quem o ajudará a fazer gols? Está fazendo um desmanche na equipe para salvar um jogador. E aí? Eu não acho que seja Eu acho que o Fernandinho está exagerando. Não é um desmanche. Eu acho que dá para se cobrir com outros volantes, que não o Duqueiroz, que eu acho... Aliás, o Duqueiroz... O Maicon fica, né? O Maicon fica. Vai jogar com o Fausto Vera. Tem o Paulinho voltando. Sim. O meio-campo tem bastante gente. Na zaga, eu concordo com ele, até porque o número de jogadores na zaga do Corinthians é curto. Mas vai resolver, tá voltando o Caetano de empréstimo, de repente traz algum outro zagueiro. O fazedor de gol é sempre prioridade, né? No mercado em geral, é sempre prioridade. Você disse a frase certa. O gol é caro. É caro. É ou não é? O gol custa caro. Aqui, fora... Custa em qualquer lugar. O Yuri Alberto é um jogador de nível dos melhores jogadores do Brasil na posição. É só ver nos times hoje da Série A quais tem goleadores do nível do Yuri Alberto, né? É um raro... Tem muitos, hein? Não, mas falta para muitos posso também. Citar? Cano. Luiz Soares, Cano, Caleri, Marcos Leonardo. Certo ou errado? Sim, não. Eu citei 4. Quatro Quem bons mais? aí. Gabigol, O Hulk Pedro, faz gols. Hulk. Não é tão pouco. A última temporada como foi? Por isso é que foi importante o Corinthians trazer. exato. Eu discordo um pouco de vocês, porque até com esses reforços que têm chegado, o Hulk voltou, Pedro começou a jogar no Flamengo e tal. O Corinthians, se não tem o seu goleador, fica para trás de um monte de gente. São Paulo tem, Claro. Fluminense tem, o Galo tem, o Grêmio agora tem, além do Diego Souza. Só que a diferença de alguns que você citou é que a bola chega para esse goleador, né? Ah, vou falar mais. Pedro Raul, que o Vasco acaba de contratar. Também, outro bom nome. Esqueci o nome, me fugiu o nome agora do jogador do Botafogo, que o Botafogo trouxe de fora. Tiquinho Soares. Tiquinho Soares. Então, muito vocês estão dizendo não é tão útil. pouco não, hein? Não, mas a bola não chega para esses caras. É diferente. O Yuri Alberto, na temporada passada, a bola chegou redonda para ele.
Então Principalmente quando ele muda a chave. O Yuri Alberto, ele muda a chavinha no jogo contra o Atlético Goianiense. Que ele faz um hat-trick, ele não vinha fazendo... Era aí que vinha essas cornetas. Ele não vinha jogando bem, ele não tinha encaixado ainda, as coisas não tinham acontecido. Contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, que o Corinthians perde fora de goleada e precisa fazer o resultado em casa, e ele faz um hat-trick, ali a chave vira. Ali as coisas começam a acontecer. Mas muito em função também de um sistema onde o Corinthians conseguia encaixar um Renato Augusto que servia muito bem a bola. Um Roger Guedes que servia muito bem a bola. E que isso azeitou. Agora, você citou o Marcos Leonardo. A bola não chega redonda para ele. E mesmo assim ele faz o que faz. E mesmo assim ele ainda consegue fazer alguma coisa. Mesmo assim ele fez gols importantes. Ajudou o Santos no ano passado. É um bom atacante. Exatamente. Aliás, esse aqui também nasceu na mesma fonte. É. É um cara que encaixaria no sistema ofensivo do Palmeiras. Ele seria servido aos montes. É um raro jogador do Corinthians que hoje jogaria, não sei como titular, mas brigaria em Flamengo, Palmeiras e Galo. Sim. É um raro jogador do Corinthians com essa qualidade hoje. Yuri Alberto brigaria no Flamengo? Brigaria. Os Gaviões da Fiel, falando em apoio. Olha aí, estamos falando em pressão? Claro que vai ter pressão. Mas eles estão falando em fiscalização e apoio. Tem a nota aí da Gaviões. Hoje, as diretorias das organizadas do Corinthians estiveram em reunião no CT Joaquim Grava, junto à diretoria do clube, para acompanhar todo o planejamento para 2023 e também fiscalizar algumas questões de contratações. Deixamos claro que a fiel torcida apoia e acredita no trabalho, olha aí, ó, do treinador Fernando Lázaro. Não deixaremos de fiscalizar e não faltará apoio. Vai, Corinthians! Eu confesso, eu sempre falei e repito, eu não gosto desse tipo de reunião, cobrança. Se for para ir lá a gente cobrar, tem aí os sócios do Corinthians, todo mundo tinha que ter direito a ir lá, conversar e cobrar. Bom, os caras da organizada têm aí esse privilégio, vão lá, cobram, e se o time não estiver bem, começar a perder, levar goleada, etc e tal, de vez em quando eles aparecem lá para quebrar tudo. Já aconteceu, não foi uma vez. Eu não sei o que vocês pensam, se concordam ou discordam de mim. Cobrança. De qualquer maneira, estão dizendo que vão dar apoio, fiscalizar, Caco. Na nota, né? Diga lá, Caco. Eles vão apoiar, mas tem 2 vezes a palavra fiscalizar. Fiscalizar contratações, daremos apoio, mas vamos estar atentos, vamos fiscalizar. A gente sabe essa história. Primeiro resultado negativo, já tem pressão da torcida, certamente isso vai acontecer. Cobrança é uma coisa, coerção é outra, né? Quando você está coagindo, quando você está intimidando, quando você está ameaçando, em outros momentos foi o que a gente viu. Agora, eu acho que apoio, e aí de uma maneira geral, não só o apoio da torcida, mas o apoio em geral, apoio não significa aval para fazer bobagem, né? Para mostrar que não é o técnico que a gente espera. Então aí tem uma brecha também para mudar rumos. Precisa se mudar rumo. Do que está errado, precisa mudar rumo sim. Não vai ficar apostando, malhando em ferro frio. Isso em relação a técnico, a postura de jogadores, a elencos que de repente já não dão mais liga. O Atlético Mineiro, que foi um brilhante campeão brasileiro, abriu mão de alguns jogadores da última temporada para essa, porque percebeu que já não dava mais liga. A vida segue, só não pode ter essa coisa de coerção, de violência, de ameaça. Isso não é legal. Mas não tem quase sempre? Quase sempre. Quase sempre. Infelizmente, é a linguagem. Mesmo a gente vê torcedores aí que falam, não, a gente veio só conversar, mas a postura com que entram no CT, né? Aquela turma da camisetinha cavada, aquela cara fechada. Infelizmente, isso é no mundo inteiro, né? Tem um livro sobre isso, sobre a torcida do Boca, La Doce. Os caras enquadravam todo mundo ali. Na Europa tem disso, conhecemos jogadores que estiveram na Europa, lá, o torcedor organizado senta com eles lá para pressionar também. Não deveria ser assim, mas infelizmente os próprios clubes dão brecha, né? Porque também manipulam esses torcedores para estarem no poder. Exatamente. De qualquer maneira, com algumas ou várias discordâncias que temos em relação a isso, pelo menos eu e o professor, não sei a Natália também, é importante para o Lázaro ter o apoio também da torcida organizada, claro. Que a torcida organizada tem força, né? Antes dessa mensagem do que uma outra, falando, não queremos, neófito, outro Silvinho. Né? Porque o Silvinho, diferentemente do Fernando Lázaro,
O Silvinho, vê se eu estou enganado, se minha memória está boa. O Silvinho já chegou, antes de começar, já estava sendo cornetado. Não queriam. Já é difícil para o cara começar a trabalhar assim, não é? Não foi assim? Fica mais complicado. E é uma diferença agora da identificação que tem também, né? E do apoio, não só assim, da torcida, mas também do que vem internamente. Há uma confiança muito grande. Óbvio, né? Vamos ver se é a mesma paciência que aconteceu com o Vitor Pereira. A gente sabe que é passado e tudo mais, mas o Vitor Pereira ele teve uma paciência diferente. As pessoas olhavam o trabalho e confiavam que aquele trabalho ia ser desenvolvido e ia dar resultado. As coisas não acontecendo no Campeonato Paulista, vai ser da mesma forma? A paciência com ele vai ser da mesma forma? Já que você levantou a questão, eu acho interessante, não vai ser, não é. Não estou falando pelo nome do Fernando Lázaro, assim, a diferença, o Vitor Pereira, atualmente os técnicos estrangeiros estão muito mais, com mais moral, estão em alta no futebol brasileiro, já é um técnico experiente e tal. Sempre vai haver muito mais paciência com um técnico como o Vitor Pereira do que com um técnico que está começando a sua carreira. Isso, por exemplo, se acontece com o Fernando Lázaro... Mas a saída do jeito que saiu o Vitor Pereira, Abel... Não, a saída valoriza ainda mais o Lázaro. Acho que não. Por isso talvez essa fidelidade do torcedor, será que não? Para mim o torcedor tem um pouco mais, essa coisa do fiel, ele é mais fiel ao Corinthians do que o Vitor Pereira da maneira que saiu. Tá por isso também o apoio. Sim, esse é nosso, esse é da gente. Filho do Zé Maria. Nesse aspecto, né? Mas a qualidade... exatamente. Isso ajuda muito. Agora tem camisa, tem cor do Corinthians. Só tem uma coisa que dá lastro para técnico novato, ganhar. Tem que ganhar jogo. Mas é isso que eu estou dizendo, e jogar bem. É ser Carille. Não é só ganhar, tem que ganhar e jogar bem. O Carille não jogava propriamente bem, né? Mas as coisas para ele deram sempre certo. Eu nunca esqueço, isso é tão lotérico. Se você pensar, o Carille, que é o exemplo mais bem-sucedido, não era a vez dele, era a vez do Osmar Loz. O Osmar Loz era muito mais conhecido que o Carille. Tinha ganho Copinha São Paulo, era o cara ali que estava... Carille era um treinador de defesa que pouca gente conhecia. O torcedor mais fanático sabia quem era. De repente, aí o Carille entra, nunca esqueço, na Copa do Brasil, um jogo com o Brusque, que o Carlos Alberto, que aliás foi jogador do Corinthians e do Galo, Carlos Alberto Gato, né, que tinha lá mexido na idade, ele perde um pênalti e o Corinthians passa. Não é nem pelo pé do Corinthians que o Carille se fez Carille. E se faz num clássico contra o Palmeiras, que ganha com o gol do Jô no fim. Essas coisas são importantes, como é construída a sua história, né? Eu espero que o Fernando Lázaro tenha, espero mesmo, de coração, que ele tenha um caminho parecido com o do Carille nesse sentido. E a gente espera também para o futebol, né? Desculpa, Abel, te cortar, mas para o futebol, porque a gente vê tanta... e aí não colocando em xeque se é melhor, se é pior, ou se é bom ou se não é bom, mas a gente vê muitos treinadores hoje com um pensamento muito limitado e a gente espera de uma nova safra que eles tenham essa mente aberta, que eles consigam enxergar o futebol como ele realmente necessita, principalmente recuperar as características do futebol brasileiro, que a gente já vê aí muito, muito desgastado. Então, a gente torce para que as coisas aconteçam, que seja um novo nome, um novo cenário de futebol. A gente vai pôr uma tela com essa estratégia, essa maneira de pensar ou de agir do Corinthians, de formar técnicos, que deu certo com o Carille, não deu certo com o Osmar Loz, não deu certo com o Silvinho. O Osmar Loz e o Silvinho podem até vingar, mas não vingaram ali no Corinthians. Ali no Corinthians, não. A gente tem aí os últimos técnicos lançados pelo Corinthians, o Fábio Carille, que teve um aproveitamento como interino de 46,7% e como efetivado de 63,7%. Mais importante ainda do que o número, a porcentagem aí do aproveitamento, é o título brasileiro que ele conquistou de forma espetacular. E 3 paulistas. E um tri-paulista seguido. Tricampeonato paulista seguido. Aí o Osmar Loz, ele não foi interino e teve um aproveitamento de 42,4%. Diego Coelho também foi técnico do Corinthians interinamente, teve um aproveitamento baixo, né? Bastante baixo, 37,8%. E o Fernando Lázaro, como interino, 90,5%. É o melhor técnico da história do Corinthians. Mas o tempo na proporção. Na proporção. Mas é um recorte pequeno. E aí, a gente vai analisar
a possibilidade de o Lázaro dar certo, antes de falar especificamente sobre o Lázaro e sobre essa estratégia, essa tentativa do Corinthians, vai dar certo, não vai com o Lázaro e tal, eu tenho uma questão para colocar sobre o que o professor falou. Não jogava bem. O Corinthians de Fábio Carille não jogava bem. E aí o que eu pensei, ele não jogava bem ou ele não jogava bonito? Por quê? Aquele Corinthians do Fábio Carille raramente tomava gol. Era difícil chegar perto do gol. E tinha uma eficiência absurda para sair no contra-ataque ou para aproveitar as poucas oportunidades que tinha. E aí acho que é subjetivo. O que é jogar bem? Tem razão. Não, mas de ter sucesso. De repente ganha a Copa do Brasil. Sim, eu acho que Campeonato Paulista. Acho que ele será mais que um coelho. O Silvinho é um caso raro de quem se preparou, teoricamente, antes da prática, né? O Silvinho tem tudo que se pede de um técnico moderno hoje, licença para treinar. Começou até treinando na Europa, também não deu certo. Sim. Agora é técnico da França. Seleção da Albânia? Da Albânia. Assumiu a Albânia. Então, eu acho que ele será mais que um Silvinho e coelho. Mas, em termos de Carille, o Carille é um dos técnicos históricos do clube, né? Ele é um tricampeão depois de 80 anos. Tudo bem que o Paulista ninguém dá muita bola, mas fazia 80 anos que o Corinthians não era tricampeão seguido. E foi campeão brasileiro da forma que foi, meio Leicester, assim, uma coisa meio correndo. Porque em Copa você tem muito disso, mas em campeonato é raro, né? E aquele time do Carille, no começo, brincavam que no Paulista era quarta força. Isso que eu ia falar. No primeiro turno, espetacular. E era quarta força. Foi bom você lembrar que daqui a pouco vamos falar também sobre o tricolor do Morumbi. Tem gente dizendo que o São Paulo é a quinta força de São Paulo, do estado. Quem é a quarta? Calma. Red Bull. Calma, vamos voltar. Calma, daqui a pouco. Voltando aqui, Natália Ferrão, a comentarista que sai da caixinha. Gostei desse. Fernando Lázaro. Fala. Qual a chance de ser um novo Carille? Ou seja, em outras palavras, de ter sucesso comandando o Corinthians, de dar certo. Ele tem um material humano bom para fazer as coisas acontecerem. Agora, os jogadores têm que comprar a ideia e as coisas têm que acontecer. Se vai ser maior, acho difícil, porque aí entra a questão de títulos. Agora, que ele pode ter um bom desempenho no comando do Corinthians, pode. O começo do Campeonato Paulista vai resumir tudo. Eu tenho uma curiosidade. O Corinthians não pode conquistar títulos? Vocês dois colocaram assim como A quase gente impossível. está falando de um brasileiro, a gente está falando de um tri de paulista, a gente está falando de uma série de coisas que são mais difíceis. Hoje vem do cenário do futebol brasileiro. A gente tem 3 times a ser batido porque tem elenco e reserva, né? Tem elenco muscular, né? Como gosta, a musculatura forte. A concorrência é grande, né? Para bater. No mata-mata, esse time do Corinthians, por exemplo, Pode. não Ele pode ganhar a Copa do Brasil, coisa não que pode chegou ganhar a perto Libertadores no ano do Corinthians? Pode, num embalo corintiano, assim, Sim. naquela coisa das coisas dando certo. Pode, pode, mas muito provavelmente não irá. É improvável pelo cenário. Não é ruim o time do Corinthians, não, hein, gente? Não é ruim, mas a gente não está falando que é ruim. É que os outros tem outros melhores. São melhores. Né? Diga lá, com um trabalho de sequência, né? Não, nessa largada eu vejo que é importante, o professor falou em resultado, além do resultado do desempenho, mas nos estaduais, que é a largada, para ele chegando, digamos assim, tem que ganhar clássico. Não precisa ganhar todos, mas tem que ir bem nos clássicos, isso vai dando moral, vai dando casca. Agora, cobrar o título paulista é muita coisa, a não ser que tenha um ótimo desempenho. Se tiver um ótimo desempenho sem o título paulista, segue adiante. Né? Não sou eu que estou defendendo isso, eu sou contra a troca de técnico. Acredito que o Corinthians tem que seguir com o seu técnico, independente do que aconteça. A não ser que seja assim um desempenho horroroso, nada dá certo, perde a mão do grupo, aquela coisa que a gente conhece. Mas independente disso, ganhando o clássico ali, outro lá, não perdendo clássicos, fazendo bons jogos, o Corinthians pode se estabilizar e daí sim pensar em competições de mata-mata, que nisso ele tem condições. Olha como ele ameaçou o Flamengo, né? Foi no mata-mata, não chegou, mas ameaçou. O que fez o Carille foi um clássico contra o Palmeiras. E o que derrubou o Silvinho foi um clássico contra o Santos. Mais no acumulado, sim. Acho que naquele jogo ele nem teve tanta culpa. O professor Celso Zelt, que é uma enciclopédia do futebol brasileiro e do Corinthians também, está esquecendo de algumas coisas hoje, professor.
Não foi só um clássico. O Carille era o rei dos clássicos. Contra o Palmeiras, principalmente. Contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o São Paulo. Ele não perdia clássico. O único clássico que ele perde para o Palmeiras, que é o primeiro jogo da final de 2018, ele compensa ganhando o título no Allianz. Não, e ele continua Então, sendo, até né? isso. Porque quando ele tem a passagem no Santos também, com pouco material humano, ele consegue resultados. E a gente está falando muito de Carille, eu tenho uma curiosidade a respeito do Fernando Lázaro. Qual é a dele como técnico? Porque o Carille é muito marcado, né? Todo mundo tem em mente o que é o jogo do Carille. Tanto no Corinthians quanto no Santos, né? A gente sabe qual é a do Carille. É aquele negócio de fechar o guarda-chuva aqui. A bola é nossa, abre, a bola é deles, fecha. Qual é a proposta do Fernando Lázaro? Mais do que resultados, eu estou curioso para saber qual é a dele. Na amostragem que ele teve como interino, teve coisas legais. Eu acho que ele era muito bom de substituição, ele acertava a hora de quem tinha que entrar, de quem tinha que sair. Eu gostava das ideias dele, mas foi um período muito curto, né? Vamos ver agora se ele se revela. Até um anti-Carille, a gente espera que ele seja um anti-Carille, propor mais jogo. Analisa aí, né? Natália. Não, o Corinthians tem tudo Ele pra fazer parece uma um grande pouco mais temporada. faceiro que o Carille, né? Isso, mais faceirinho, né, Caco? Ah, o Caco usou a palavra que o professor Ele é mais gosta. faceiro, gosto ele é dessa mais frase. Eu adoro essa aberto, mais frase. ofensivo. Me pareceu isso. Então podiam dar para ele um homem de lado. Não chega a ser um melhor, Diniz, tá, né? professor? É, mas podiam dar, Caco, um homem de lado para ele fazer mais cócega no adversário do que o Romero. Né? Porque se o Romero é teu O senhor tá titular, muito corneteiro não dá pra hoje. você ser faceiro com o Romero, Romero. campeão, goleador na arena. Professor, Para de cornetar o Romero. faceiro com o Romero só rima. Não, Ele professor, não é faceiro. pode até ser, professor. É que naquela época ele era auxiliar de lateral. Então, Quem sabe agora ele vai ser um ponta. mas E ele é era... o seguinte, amigos. Daqui a pouco nós vamos falar, desculpe interrompê-los, que eu preciso chamar o intervalo. Daqui a pouco vamos falar